Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais uma live. Amém. Hoje à noite estaremos com o pastor Magno, querido. E Deus tocou no nosso coração para estarmos falando acerca da importância da oração para um momento como esse. A igreja, ela precisa estar em oração. Amém. Nós precisamos estar em oração. A oração é um veículo, é um meio que Deus, ele estabeleceu através da sua palavra para que tivéssemos comunhão, coenonia. Boa noite, mulher de Deus, Maria ungida. Amém, querido? Conhecida carinhosamente como Galega, ungida, diaconisa da igreja de Ceará-Mirim. Pastor Jailson, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Já quero pedir para você compartilhar e curtir para que mais pessoas sejam alcançadas. Acredito que o pastor Magno já pediu solicitação, isso mesmo. Já vou aprovar aqui para o Magno estar entrando ao vivo, online conosco para mais uma live poderosa. Seja bem-vindo, pastor Magno. Graça e paz, pastor ungido e abençoado. Boa noite. Aê, meu filho, glória a Deus. Como é bom estar com você, meu filho. E tocando hoje à noite num tema que é uma necessidade para a igreja, tá? Querido, e eu já quero aqui firmar um compromisso com o pastor Magno, se ele puder, pelo menos segunda, quarta e sexta, porque qual é a ideia, pastor Magno? Eu estou com desejo do meu coração e a gente vai começar em Atos capítulo 1, a gente vai falar sobre a importância da oração para um tempo como esse. E Amém. Eu queria pegar, meu filho, todos os momentos que a igreja de Atos ela estava em oração. E a gente fazer uma exegese disso. Porque a gente vai ver, pastor Magno, a igreja estando em oração após Jesus ser assunto aos céus, a igreja estando em oração na descida do Espírito Santo, a igreja estando em oração para curas e sinais, a igreja estando em oração no momento de perseguição, a igreja estando em oração, meu filho, para conversão e para prosperidade. Então, eu comecei a perceber o quanto a igreja de Atos, ela crescia e havia temor por causa da oração. E quanto a igreja de hoje, pastor Magno, ela tem desprezado a oração. Ela não tem dado o valor necessário que a oração tem. Amém? Então, queridos, eu quero pedir para você compartilhar e curtir. Amém? Hoje o pastor Magno, né? Ele tem feito o papel de supervisor, de bispo do nosso ministério, e está supervisionando as igrejas e os pastores do nosso ministério. Então, assim, queridos, será uma maratona onde a gente vai falar sobre a importância da oração. Você quer sair do momento que você está vivendo, inclusive Timóteo, quando ele recebe uma instrução de Paulo, Paulo diz assim, ó, para que vivamos uma vida tranquila e sossegada. Você quer viver uma vida tranquila e sossegada, você tem que estar inserido na presença de Deus em oração. Então eu e o pastor Magno estaremos falando sobre esse assunto. Amém, querido? Então, por favor, você que já está online, compartilha, curte, para que mais pessoas, já quero pedir para você abrir, porque eu já quero começar com o pastor Magno, a gente tratando sobre esse assunto. Eu quero pedir para você abrir, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, por favor. É de extrema importância que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Olha só, pastor Magno, Jesus em um momento do seu ministério, ele diz algo que a gente vê que os apóstolos, eles trazem esse DNA de Jesus. Ele disse assim, a minha casa, ela será chamada casa de oração para todos os povos. Nós entendemos hoje, na Nova Aliança, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos essa casa. Então, o que o Senhor já pode começar falando sobre esse DNA de Jesus, que os apóstolos adquirem através dele, sobre o exemplo, sobre uma vida de oração. A gente entra em Jesus e a gente vai para Atos capítulo 1. Pode começar, pastor Magno.
Amém, queridos. Graças e paz a todos, amados. Glória a Deus. Boa noite. Obrigado, meu pastor, pela graça e a honra de estar juntos aqui, proclamando Jesus e falando de um tema tão importante que tem sido. E eu quero começar dizendo, amados, que a gente lembra muito da oração quando a gente está passando por algum tipo de situação, né? Uau, isso mesmo. Sempre nós somos levados a orar quando a gente passa um tipo de pressão. E Jesus, o nosso maior professor acerca do assunto, ele nos ensina coisas tão simples, né? A oração como algo tão simples. E nós precisamos ter essa consciência de o que Jesus nos ensinou. Se você tiver essa consciência do que Jesus ensinou, nós vamos conseguir passar por esse momento de oração. A gente vai ensinar um pouco sobre oração, um pouco sobre aquilo que a gente tem aprendido. Tanto eu como apóstolo, a gente tem vivido coisas que nós vamos passar como experiências de vida. Isso mesmo, meu filho. Eles sempre dizem, não serve como fundamento de fé, porém serve para um ensinamento, aquilo que a gente já viveu. A própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então a gente vai tentar, dentro desse momento que a gente vai ter, nas segundas, quartas e sextas-feiras, trazer para vocês uma realidade. E dentro dessa realidade, amado, Jesus ele foi aquele que mais ensinou da importância da oração. Amém. Não somente, amados, aqui a gente vai ler Atos dos Apóstolos, vamos fazer uma exegese dele. Nós vamos comentar alguns pontos principais dentro desse texto, mas eu também queria enfatizar algumas coisas, apóstolo, sobre a oração. Amém, meu filho. Eu vou para vocês que Jesus, quando ele subiu o monte para orar, ele levou consigo algumas vezes Pedro, Tiago e João, e quando ele pediu para eles ficarem ali vigiando, e ele subiu para orar, quando ele voltou, eles estavam dormindo, né? Mostra o tamanho da incapacidade do ser humano em alguns momentos, né, de cansaço, de fadiga, debaixo de pressão. Eu aprendi com o meu pastor, meu apóstolo, que debaixo de pressão, às vezes, você não funciona. Você não consegue funcionar. Isso é uma realidade, porque nós somos seres humanos. Então, o que a gente vai falar aqui, amados, não é para condenar você. Uau! Nós vamos trazer uma realidade para que você consiga, sabe, começar a dar os primeiros passos. Porque quem disser para mim que inicialmente, quando você conhece Jesus, orar é fácil, não é. Porque a oração é a interpretação que você tem da sua salvação. Eu fui salvo, Jesus habita em mim e eu tenho a oportunidade de falar com ele todos os dias. Como? Através da oração. Só que às vezes você vai pensar que você está sozinho, não tem ninguém ouvindo. E isso não é verdade. Então nós vamos trazer essa realidade, como Jesus fez, o que ele fez para nos mostrar, dentro da nossa realidade hoje, a importância da oração. E muitas vezes, pastor Magno, a gente tem, por exemplo, quando o senhor falou sobre a oração, o entendimento da oração, né, que no princípio ela não é fácil, a gente vê um princípio bíblico sendo quebrado. Porque se a gente vê a primeira criação, a gente vai ver exatamente, por exemplo, Deus ele vinha toda a tardinha, quer dizer, todos os dias havia uma comunhão. As pessoas, elas têm a tendência, por exemplo, de orar de uma forma religiosa, como se fosse, por exemplo, um ciclo religioso. Eles não entendem que oração é comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus Pai. Assim como a primeira criação. Então, nós precisamos entender que nascemos, querido, todos nós que estamos aqui ao vivo, online, toda a humanidade, ela nasceu para ter comunhão. E a oração, ela é o veículo criado por Deus para que essa comunhão ela exista, né? Para que essa comunhão ela possa acontecer. E oração, eu quero dizer logo a você que muitas das vezes nós entendemos, né? Nós, na nossa pequenez, a gente acha que oração é só você falar. A oração, querido, ela é uma comunhão entre duas pessoas. Aonde você fala, Deus responde, e aonde Deus fala, e você também responde. Então, oração é comunhão, não é um monólogo. Oração, ela é um diálogo, né? E
a prática da oração, a gente vê Jesus, por exemplo, pastor Magno, ele falou sobre o fato de Jesus subir ao monte. A gente vê Jesus, pastor Magno, em vigílias de oração. Quer dizer, chegava alguém enfermo, chegava alguém com alguma falta, chegava alguém com alguma dor, chegava alguém com algum problema familiar e em 5 minutos Jesus solucionava o problema da pessoa. E a gente, às vezes, né, na nossa pequenez de entendimento acerca da palavra, a gente diz assim, não, mas era Jesus. Mas o Jesus, que é o meu e o teu Senhor, que em 5 minutos solucionava um problema de alguém, ele disse em João 14:12, aquele que crê em mim, não só fará as obras que eu faço, mas outras maiores o fará. Qual era o diferencial do ministério de Jesus? Qual era o diferencial da vida de Jesus? Jesus, ele disse, eu falo aquilo que eu ouço do meu Pai. Quer dizer, Jesus, ele ouvia o Pai falar constantemente, em vigílias de oração. Por isso que ele diz, a minha casa, ei, vocês fizeram ela de covil, vocês fizeram ela de comércio, vocês estão negociando a palavra, vocês fizeram dela aqui um comércio público. Eu quero dizer que o zelo da casa me consome. E a minha casa será chamada casa de oração. Então a gente já vê agora o Senhor, cabeça da igreja, nos dando o maior exemplo de oração, de uma vida de oração e de comunhão, né? A gente vê, inclusive, pastor Magno, na separação dos apóstolos, a Bíblia diz que Jesus passa a noite em oração. O que é que o senhor pode falar sobre isso? A importância que ele dá na separação de um povo para andar junto. E isso tem sido uma falta, amados, em nosso meio. A oração, amados, como eu disse, Jesus ele é tão perfeccionista acerca da oração, que quando ele foi separar, ele usou a oração. Meu Deus. E logo após a sua morte, os discípulos, entendendo o seu ministério e o seu chamado, entendendo que não poderia tratar com todo o povo, disse, olhe, orem e separem homens idôneos no meio de vocês. Orem, sabe? Orem. Tire um momento de oração, de comunhão, nós vamos separar-nos aqui para orar, vocês vão orar, separem homens idôneos, cheios do Espírito Santo, para poder fazer esse excelente negócio. Aleluia. Sabe? Jesus, quando ele foi separar os 12 discípulos, entrou em oração, e isso ensina para nós hoje acerca das nossas decisões cotidianas. Amém. Não apenas acerca de ministério. Quantas vezes nós entramos em enrascadas, em situações difíceis na nossa vida, porque não consultamos o Senhor. Não é um monólogo, é um diálogo. Então, quando você lança uma proposta para Jesus acerca daquilo que você quer, você precisa, obviamente, ter uma resposta. Então, eu não posso chegar e dizer, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu orei e Deus não falou nada, então eu vou fazer. Então, se Deus não falou nada, se não houve não faz nada, não faça. Não é para fazer, não é para você estar. A conta que você quer pagar sozinho, faz sozinho, você vai pagar sozinho. Mas a conta que ele disse faça, não tenha medo, ele vai pagar com você. Agora, são situações pessoais que a gente toma decisões sem oração, sem consultar a Deus, sem ouvir. Quando o apóstolo falou acerca de Jesus orando ao Pai, ele falava, eu falo aquilo que eu ouço o Pai falar para mim. Então, assim, ele não poderia sair dali com o pensamento dele. Ele saiu dali com o pensamento de Deus. Eu tenho isso, faça isso, vai acontecer isso. O Pai transmitia para ele. A importância de nós ouvirmos o Pai falar. E isso só acontece em um momento de comunhão e oração. É o momento de comunhão e oração. Você só ouve o Pai na comunhão, amados. O Pai não vai falar para você de qualquer maneira. Deus era tão específico, o apóstolo citou no início, ele era tão específico, que ele vinha todos os dias, pela viração do dia, conversar com Adão. Vinha bater um papo. Adão, glória como é que Deus. você está? Né? Vamos aqui parafrasear o texto, vamos entrar dentro do contexto. Meu filho, como é que você está? Qual foi o animal que você deu nome hoje? Uau! Está tudo bem para você aqui?
Está faltando alguma coisa? E eu acredito nesse diálogo que acontecia. E ele dizia, pai, cara, tá bom demais aqui. Tá tranquilo, ó, aquele ali é animal tal, aquele é animal tal. Havia um momento de comunhão, de conversa. E um dia, nós precisamos aprender isso. Um dia vai chegar na sua vida. Talvez você esteja me ouvindo hoje, dizendo, poxa, isso é tão difícil para mim. E eu ouvi uma história um dia, eu aprendo muito com o meu apóstolo, ele ensina às vezes sobre parábola também, sobre histórias, e teve um momento que ele contou uma história falando sobre um homem que estava ele estava em estado terminal, para morrer, e um sacerdote chegou para acolhê-lo, para falar com ele, e disse, estou morrendo, vou morrer. Então por que você não fala com Deus? Fala com Jesus, fala com o Pai. Ele disse, eu não sei orar, eu não sei como é que ora. Ele disse, você vai orar como você está conversando comigo. Puxe uma cadeira e diga, pai, senta aqui, eu preciso conversar com você. E aquele sacerdote deu essa instrução àquele homem. E foi embora. Deixou aquela família e o homem morreu. E meses depois, a filha daquele homem que havia morrido encontrou o sacerdote. Ele perguntou, oh, minha querida, como é que está seu pai? Ele disse, meu pai, ele morreu. Sacerdote, ele morreu. Morreu. Oh, que triste. Eu disse, mas houve uma coisa intrigante na morte do meu pai, quando eu o encontrei. E ela começou a relatar o que havia acontecido. Ela disse, eu saí pela manhã para poder fazer umas compras. Ele olhou para mim, disse que me amava. E eu saí. Quando eu voltei, meu pai já estava morto. Mas o fato intrigante é que quando eu encontrei meu pai, ele estava abraçado e a cabeça encostada na cadeira. E aquele sacerdote lembrou automaticamente o que ele havia dito. E ele disse, aquele homem morreu nos braços do Pai. Uau. Sabe, às vezes a gente quer, como o apóstolo disse, a gente quer espiritualizar demais as coisas. Eu não estou dizendo que a oração não é espiritual. Entendo o que eu vou falar agora. Isso. É porque às vezes nós somos religiosos. Deus só ouve quando eu estou de camisa. Deus só ouve quando eu me ajoelho. Deus só ouve quando eu coloco a minha boca no pó. Deus só ouve se eu fizer isso aqui. Amados, Deus, a pessoa, habita em você por meio do Espírito. A pessoa da divindade de Deus habita em você por meio do Espírito. Se você sentar na sua casa e disser, pai, eu preciso conversar com você, ele vai sentar com você e ele vai ouvir você. O que você precisa é ter a fé suficiente para entender que ele está lá e que ele agora vai responder aquilo que você falou. Por isso é importante a oração. Amém. Amém. E um dos problemas que a gente encontra, eu notei até isso aqui hoje, que a gente encontra em meio à oração, é que as pessoas, em meio ao que está acontecendo, agora eu vou trazer essa realidade para a nossa vida, está todo mundo preocupado com o vírus. Todo mundo que a gente conhece tem alguém que está no hospital, está passando por uma situação difícil ou não. Aí as pessoas começam a se apegar a Deus de uma forma mais forte, com mais intensidade. Glória a Deus por isso. Mas elas começam a orar a Deus da mesma forma todos os dias. Pai, livra fulano. Pai, livra fulano. Pai, livra fulano. Pai, livra fulano. Amados, Deus já ouviu a sua oração. A primeira vez que você falou, sabe, foi isso que o anjo disse a Daniel. O anjo disse a Daniel, no primeiro dia que você orou, ele ouviu e me enviou como anjo mensageiro. Eu fui impedido por um principado da Pérsia. O que é que Daniel continuou? Daniel continuou na presença. Daniel continuou crendo. Aleluia! Daniel não desistiu, amados, de crer. É isso que eu quero dizer para vocês. A sua oração, ela precisa ser específica, ela precisa ter um fundamento bíblico para aquilo que você está pedindo. Você precisa conhecer a palavra. A oração, ela precisa ser baseada pela palavra, mas você tem que pedir apenas uma vez. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, diz assim, que não devemos ficar orando as mesmas coisas sempre. Nós não devemos orar. Vamos ler. Eu quero ler com vocês rapidinho, apóstolo, só para a gente... Amém, amém, meu filho. Eu estou amando. Mateus. Vamos ler aqui. Eu não deixei 6:7. Isso, Mateus. 6:7, exatamente. Versículo 7.
Olha o que diz. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que que pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vocês o pedir. Agora, olha só. Olha o significado da palavra vã. Nesse contexto, eu abri o Strong aqui. Inútil, em vão, sem respeito ou inutilmente. Meu Deus do céu. Queridos, olha o que ele diz. Não fique usando de vã repetição. Não fique tagarelando, às vezes, as mesmas coisas. Às vezes, isso é um princípio de incredulidade nossa. Ele disse, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-lhe-á. Buscai e achareis. Então, a gente aprendeu a musiquinha errada. Porque a musiquinha diz assim, pedi, pedi, dá-se-vos-á. É a primeira vaca santa que a gente está quebrando hoje. Oh, aleluia! Sabe, esses dias a gente tem pessoas que estão acometidas dessa enfermidade. Isso. E a gente se pega em meio a um desespero. Pastor, físico, emocional. Então significa, olha só, a gente brinca muito com essa questão assim, você conhece o irmão 6 horas, né? Aí um dia eu perguntei, quem é o irmão 6 horas? O irmão 6 horas é aquele que diz assim, 6 horas por mim? Então, o que é que acontece? Vamos lá, eu pedi uma oração ao pastor Magno. Pastor Magno, eu queria que o senhor orasse por tal causa. Eu encontrei o pastor Anderson. Aí eu digo, pastor Anderson, eu queria que o senhor orasse por tal causa. Aí eu encontrei a ministra Iva, estou usando as pessoas que estão aqui ao vivo online conosco. Ministra Iva, eu queria que você orasse por tal causa. Pastora Márcia, eu queria que você orasse pelaquela mesma causa. Então significa... Se eu continuar com vãs repetições, eu nunca criei na primeira oração. É o que o texto diz. Ele vai assemelhar... O que é que ele assemelha a gente? Ele vai dizer assim... Aos gentios, ao povo do mundo. Quando ele fala gentil, ele está falando ímpio, ao povo do mundo. A incredulidade deles vai ser que nem eles, que nem os incrédulos. Então, assim, gente... A primeira lição que eu queria ensinar a vocês hoje, que Deus Glória a Deus. Comigo. Cara, você orou uma vez por alguém? Tem alguém da sua família enfermo? Você levantou a sua voz, você declarou cura, você verbalizou a palavra, você está crendo com ele? Querido, agora é hora de dar graça. É hora de confiar na sua oração e dizer, Pastor Magno, obrigado. Olha só o que eu escutei do meu pai na fé, o pastor Geraldo. Ele ministrando domingo passado em uma igreja, eu comecei a ouvi-lo. E ele disse assim, cara, isso me arrepiou os ossos. Eu chamei Michele na hora, chamei a pastora Michele na hora. Ele disse algo, ele disse, irmãos, eu creio na palavra. Né? Ele é americano, ele fala ainda um pouco o português meio arrastado. Eu creio na palavra. Ele disse, amados... fazem 40 anos que coisas que Deus me falou, aliás, 45 anos que Deus me falou quando eu me converti, que até hoje eu dou graças a Deus porque não se cumpriu. Quer dizer, ele orou uma vez, ele pediu uma vez e ele está velando com ações de graça, como diz Tessalonicenses capítulo 5. Ei, orai e velai pelas vossas orações com ações de graça. Não esquecer. Você orou, você não vai esquecer da sua oração. Como é que eu não esqueço de uma oração que eu fiz? Dando graças por ela ter acontecido já. É isso que nós precisamos fazer. Então, vamos lá. Existe uma situação difícil. Pai, existe uma situação difícil, eu oro para que isso seja desfeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que isso vai ser desfeito. Eu libero uma palavra, cura nos pertence, em nome de Jesus. Quando for mais tarde, o diabo ele se encarrega das más notícias, e ele vem com as suas más notícias, ele vem com as suas setas e dados inflamados. Você não vai orar de novo, pai, porque agora piorou. Não, amado, você já orou lá no começo, pai. Eu continuo crendo no que o Senhor disse.
Eu continuo confessando o que o Senhor falou. Então, a oração, ela serve para isso, para que você coloque Deus à frente de tudo, se enquadre no perfil de Deus, tenha comunhão com Deus e a certeza, plena convicção. Isso é fé. Hebreus 11:1. Firme convicção, certeza de fatos que não se podemos ver. Então, agora eu creio e eu vou confessar o que eu creio. Eu orei pela situação, agora eu vou confessar o que eu creio. É essa a nossa percepção de oração hoje. E isso foi usado por Jesus, isso foi usado pelos discípulos, sabe? Jesus, quando ele pegou os pães e o peixe, 5 pães e 2 peixinhos, que ele acendeu aos céus e deu graças, ele não ficou dizendo, Pai, agora multiplica, Pai, será que vai multiplicar? Senhor, eu oro para que multiplique, Senhor, eu oro para que multiplique, Senhor, eu oro para que multiplique. Não, mas ele orou uma vez e disse, agora vai alimentar o povo. Ele deu graças uma vez e deu, agora vai dar o povo. Eu já dei graças. Eu E creio hoje, que vai ter. a gente, exatamente, a gente precisa entender. Olha só, todos vocês que me ouvem, eu quero agradecer. Pastor Anderson, ministra Ira, Jairo, a Cris, pastora Helenilde, ao pastor Jailson, Fabiola. Queridos, eu quero pedir para vocês compartilharem para que mais pessoas sejam alcançadas. Pastor Magno, hoje é exatamente a importância de entendermos, né, as orações. Né? Porque se a gente for olhar na palavra, a gente vai ter a oração de petição, a oração de consagração, a oração de louvor, a oração de intercessão, a oração de ações de graça, a oração uníssona, né, que é aquela que é feita em uma só voz, a oração em línguas. Então, nós temos tipos de oração. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, você pede e você não recebe porque você pede mal. Né? Eu preciso entender se eu já orei. Gente, o que o pastor Magno está falando hoje para nós é algo de extrema importância. Amado, se eu orei uma vez, eu tenho que agradecer. O que foi que aconteceu com Daniel? Ei, na hora em que você orou, Daniel, Deus trouxe a resposta. Agora, o mundo espiritual, ele trabalhou para paralisar a resposta. Amados, o tempo da manifestação não é responsabilidade minha e sua. Eu e você devemos continuar perseverando em oração, continuar vivendo uma vida de oração. Queridos, olha que live poderosa que abre os nossos olhos para que a gente entenda. Sabe por quê, pastor Magno? Porque tem pessoas que param no caminho. Ah, Deus não me respondeu. Talvez Deus estava ocupado demais, né? Como hoje mesmo eu ouvi, pastor Magno, pessoas que estão questionando o Senhor, meu filho. Porque fulano está perecendo, porque fulano adoeceu, porque fulano partiu para estar com o Senhor. Amado, deixa eu falar algo para você. Se eu e você permanecermos no lugar que Deus nos chamou, a dúvida ela não permeará o nosso coração. Deus não trabalha com dúvida. Qual foi o texto que o pastor Magno ele citou? Ele disse, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza, se eu orei, eu estou convicto, eu estou certo de que Deus vai fazer algo poderoso. Amém. Então você entende a importância, amado, de assuntos como esse? Eu fico me perguntando hoje, se você chama a igreja para orar hoje, o culto de oração, o ajuntamento de oração, né, ele é o menos frequentado hoje dentro da igreja. É verdade. O menos frequentado hoje dentro da igreja. Aí eu me pergunto, o texto que a gente usa muito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Crônicas, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e estarão abertos meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. O que eu entendo, amado, Deus sempre está disposto, pastor Magno, a nos ouvir e responder. Isso, sempre. Sempre haverá uma resposta de Deus, queridos. Sempre haverá uma resposta. Toda oração tem sua resposta. Sabe?
Eu aprendi, amados, que o não de Deus, ele é absoluto. Quando Deus diz não, depois que você ora, é não. Então, não adianta você orar amanhã pedindo a mesma coisa. Sabe? Você vai fazer que nem Balaão. Balaão, ele foi tentado pelo rei para poder amaldiçoar o povo. E ele pediu que as pessoas ficassem lá, os mensageiros dormissem lá, para ele consultar o Senhor. E o Senhor disse a ele, não, não vai amaldiçoar, você não vai. E o povo volta outro dia com mais dinheiro, com mais oferta para Balaão. E Balaão parecia que não conhecia Deus. Ele disse, repousai aqui novamente, eu consultarei o Senhor. Amado, Deus é limitado. Se ele tinha dito não para Balaão na primeira vez, obviamente haveria um outro não para Balaão. Sabe, o não de Deus, ele é fixo. Se ele disse não, não vai mudar. Agora, se ele disser assim, espere, ele está dizendo sim, não agora. Não é o momento. Sabe? Se ele disser não, é não. Então, a oração, ele vai dar uma direção a você. Ele Amém. vai dizer, Amém. sim, não, acabou. É para você a palavra. Então, o que é que as pessoas não querem hoje? Elas não querem ter esse momento para escutar a direção. E, pastor, é diferente. O que o senhor está dizendo é tão importante porque é diferente. Olha só. O pastor Magno está falando sobre, na oração, você entender momentos de coisas que vão acontecer. Não é isso, pastor Magno? Entender isso que vai acontecer. Agora, existem tempos, épocas e estações. Porque eu quero entrar nesse assunto agora com o pastor Magno. Por quê? Porque isso é muito importante. Porque tem crente abrindo a boca e dizendo assim, Deus está calado. Passou 6 meses sem falar comigo. Amado, se Deus passar 6 meses sem falar comigo, eu tinha me desviado. Acabou. Por favor, continue com o senhor estava falando dentro dessa linha de raciocínio. O mundo perece, queridos. Deus, ele nunca se cala. Entendam isso? O que Uau! Aleluia! A sensibilidade de ouvir Deus. A gente, às vezes, quer ouvir. Agora, aí entra uma vertente, uma linha bem tênue e fina aqui para nós. Às vezes, Deus já falou, mas eu não quero ouvir ou dar ouvidos ao que Deus falou. Eu tenho algo no meu coração. Eu já sei o que eu quero. Eu só queria que alguém... Aí entra aqui, amados, aquela conversinha. A gente liga para um homem de Deus, para um pastor, liga para um líder, liga para outro, e liga para outro, até alguém falar, sem conhecimento de causa, o que você quer ouvir. Mas você orou a Deus. Quem é que vai responder a sua oração? É Deus. Sabe? Aí é nós que nós não queremos ouvir. A reunião de oração serve para orar a Deus, a gente vai orar diversos tipos de oração, oração de intimidade, de intercessão, sabe? Você vai ter esse momento. Mas tem um momento que a gente tem que se calar, amado, precisa ouvir. Olha só, pastor, o que o senhor está falando é tão importante. Eu me lembrei agora o senhor falando que Deus, ele falou, e às vezes nós não queremos que seja aquilo que Deus falou. Então a gente fica procurando algo que me agrade, né? Isso. O meu ego, a minha vida. Eu me lembrei de uma história que o senhor já ouviu eu falar essa história que aconteceu em Pensacola, nos Estados Unidos. Um pastor, 25 anos frustrado, tinha 20 membros dentro da sua igreja e ele disse assim, Senhor, eu te sirvo há 25 anos. Pai, eu estou cansado. Meu ministério não prospera, meu ministério não vai para frente. E ele disse assim, Senhor, eu vou tirar agora um período de oração. E pastor Magno, ele começou a se consagrar durante um período de tempo. E um dia ele estava em oração no altar da igreja, a campainha da igreja tocou e ele foi atender. Quando ele abriu a porta, abriu um jovem bonito, olhou para ele e disse assim, pastor, eu sou o irmão fulano. Deus me mandou vir aqui porque disse que você orou. Sabe o que foi que o pastor disse? Disse, amado, nós não pedimos ninguém, pode ir embora. E aquele jovem deu as costas e foi saindo. O pastor fechou a porta da igreja e quando estava caminhando, o pastor ouviu Deus falar com ele, você não me pediu uma resposta?
Você não me pediu uma solução para o momento que você está vivendo? Eu enviei. Receba o jovem, porque ele é a resposta da sua oração. E ele saiu correndo, abriu a porta, gritou, o jovem voltou, ele disse, jovem, me perdoe. Eu estou tão desatento. Entre, vamos conversar. E hoje, pastor Magno, essa igreja agora, depois de 10 anos, eles construíram uma igreja para 5.000 pessoas. Aleluia. E uma galeria na frente da igreja com restaurante, porque só no domingo existe 5 cultos nessa igreja para 5.000 pessoas. O que é isso? Deus está falando e às vezes aquilo que está vindo como resposta, às vezes não é aquilo que eu quero receber como resposta, mas é o livramento, é a prosperidade, é a cura, é a restauração, é o milagre, é o livramento de Deus para a minha vida e para a tua vida. Verdade. Não é isso, pastor Magno? Verdade. Eu estava conversando há pouco agora com o pastor Anderson, falando da minha história, e eu disse, cara, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. É isso que acontece conosco quando a gente ora, que as respostas vêm não de acordo com o que a gente espera. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos de idade. Ela foi assassinada. E eu disse a ele, cara, você sabe por que eu sou quem eu sou hoje? Porque eu não tive as regalias, os privilégios que minha mãe poderia me dar. Porque se ela tivesse viva, como o mais novo da casa, o mais novo da família, eu ia ser aquele garoto mimado, aquele jovem que tinha de tudo, que o pai e a mãe se esforçam para dar tudo que quer. E eu ia estar... Para quê, Jesus? Se eu tinha tudo que eu queria. Né? E às vezes a gente não entende. E ocorreu que minha mãe morreu e eu tive que amadurecer mais cedo. Eu sofri um pouco o dano da perda. Mas tem alguma coisa, isso gerou bons frutos. Talvez, sabe, as orações das pessoas que chegavam para a minha vida, pai, abençoe esse menino, perdeu a mãe cedo, pai, em nome de Jesus. Quantas vezes eu vi os irmãozinhos passar na frente lá de casa, entregando literatura, orando pelas pessoas, os vizinhos que oravam. E às vezes, amados, aquilo que você ora nem sempre chega como você quer, sabe? Aquele filme... Agora eu me lembrei, não vem na embalagem que você quer. Aquele filme Todo Poderoso 2, quando aquela mulher ela pede para que a família esteja mais perto, que ele vai ter que construir aquela arca, ele diz, como alguém pede para que a família esteja mais unida? Uau, Deus vai dar, que história linda. Deus vai dar uma circunstância para aquela família se unir. Então, assim, a gente tem clamado por avivamento. A gente tem clamado por... Sabe, minha esposa, esses dias aqui em casa, a oração dela tem sido, pai, desperta a liderança. Uau! Pai, a nossa liderança. Pai, acorda os pastores. Glória a Deus. Acorda os líderes para uma oração. Acorda as pessoas. Que essa doença não seja apenas o motivo da oração. Porque foi assim o ano passado. Quem não se lembra do início da pandemia, eu quero trazer a memória a vocês. Começou desse jeito. As pessoas começaram a ficar em casa, era culto dentro de casa, era Bíblia dentro de casa, era o povo amado junto, clamando. E pegou. O que aconteceu? Houve um afrouxamento. Culto voltou ao normal, tudo voltou ao normal. Meu Deus! Meu Deus! Sabe, a gente tem clamado por quê? Por avivamento. O avivamento começa primeiro em casa, irmãos. Começa primeiro na nossa família, sabe? E você sabe, pastor Magno, que todas as vezes que Israel se prostituía, quer dizer, eles buscavam o Senhor, Deus prosperava, mandava chuva, mandava milagres. Israel, no decorrer do tempo, pastor Magno, se esquecia do Senhor, né? E começava a se prostituir com outros deuses, as maldições vinham, né? As percas vinham. E quando as coisas arrochavam por causa da escolha mesmo de Israel, eles iam buscar o Senhor novamente. Quando o Senhor falou sobre a sua mãe,
eu me lembrei de uma história. Amado, quem não conhece a história do pastor Magno, a mãe do pastor Magno era uma cabeleireira bem sucedida no estado. Inclusive existe uma rua com o nome dela. Ela era muito conhecida, uma empresária no ramo de cosmético bem sucedida. E ele falando sobre essa questão, né, que poderia haver, houve algumas coisas que aconteceram que fez com quem ele é hoje. Talvez ele não seria, né, quem ele fosse. E eu me lembrei, pastor Magno, da história do sábio, que ele caminhando entrou numa fazenda conhecida, e ali naquela fazenda ele passou a noite, quando foi de manhã ele tomou uma coalhada, comeu leite, comeu um cuscuz. O dono da fazenda olhou e disse assim, sábio, eu tenho essa vaquinha, e todo dia eu como, tiro leite, faço coalhada, faço um queijinho, e esse queijo que o senhor comeu foi da vaquinha. E ela é o meu sustento aqui. E ele agradeceu ali naquela hora, deu um abraço no sábio e entrou dentro de casa. E tinha um discípulo do sábio. O discípulo do sábio olhou para o sábio, e aquele sábio olhou para o discípulo e disse assim, empurra a vaquinha no despenhadeiro. O discípulo se assustou. Disse, como é, sábio? Empurre a vaquinha no despenhadeiro. Ele empurrou a vaca no despenhadeiro e foi embora. Um ano depois, o sábio disse, vamos fazer uma viagem àquela fazenda. Quando eles chegaram, começaram a chegar, viram de longe uma casa triplex, a porteira da fazenda lindíssima, uma bela grama. Quando o fazendeiro olhou de longe, correu, abraçou o sábio, disse, sábio, entre, colocou um banquete, e ele disse, sábio, todas as vezes que o senhor vem aqui, eu prospero muito. E eu quero te dizer algo. Quando o senhor saiu naquele dia, quando foi no final da tarde, eu fui colocar água para a vaquinha. E eu procurando a minha vaquinha, sábio, eu vi que ela tinha caído no despenhadeiro. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver agora, Senhor? E ele disse que teve a ideia, ele lembrou que no outro dia ia ter feira. Ele pegou a vaquinha, cortou a vaquinha todinho, pegou a carne da vaquinha, levou para a feira e ele vendeu ao ponto de lucrar naquela feira o dinheiro de 5 vaquinhas. E ele comprou 5 vacas. Na outra feira, ele vendeu 10 vacas. E na outra feira, ele foi prosperando. E ele se tornou um grande homem no comércio, na rede de carnes, porque algo aconteceu com aquela vaquinha. O sábio olhou para o aprendiz baixou a cabeça. Há coisas que acontecem na nossa vida que é para nos tirar de uma zona de conforto. Aleluia! Meu Deus! Cara, eu queria estar aí para te dar um abraço agora, irmão! Continua, o som tá pegando aqui. Queridos, nós precisamos entender isso. A Bíblia diz, amados, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração do justo é poderosa e é eficaz. Sabe, amados, a gente não está tirando o mérito da oração. Amém, amém. Eu falando sobre oração, amados, e para você entender o que a gente quer de você, a gente quer que você desperte e amém. comece a ter os seus momentos com o Senhor. Sabe, nós colocamos algumas coisas na nossa vida para que a gente cresça, avance, amadureça, mas existem coisas que são tiradas de nós em meio às nossas orações e a gente não entende o porquê. É para que você cresça, é para que você amadureça, para que você veja o quanto você precisa e precisava crescer. Isso aconteceu comigo, né? Aquilo que eu tenho orado hoje, apóstolo, é para que isso seja gerado cada vez mais em mim. A paixão pelo Senhor, amém, a paixão pela presença. Eu falo disso já faz tempo. Gente, o ser filho é mais importante do que o fazer algo para o Pai. Uau! Então significa que o serviço nunca vai tomar o lugar da presença. Nunca. Da intimidade, nunca. Meu jamais. Deus. A intimidade, sabe foi o que Jesus disse? A Marta e a Maria, ela escolheu a melhor parte. Ele não está dizendo que você está errado. Mas em trabalhar, isso. Trabalhe, corra a sua carreira. Amém. Faça
que está sendo proposto a você com excelência todos os dias, mas a sua intimidade, o seu momento, sabe, com Deus, ele é indispensável. As suas Amém. orações, Amém. elas têm efeito na sua vida. Lembre-se que a palavra diz, você vai comer dos frutos do seu lábio. Você vai comer daquilo que você tem falado em oração. Isso mesmo. Isso mesmo. Se você tem murmurado, se você tem falado bobagem, você vai ter a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. É uma semeadura. As palavras que saem da nossa boca são uma semeadura. Estamos plantando. E ao tempo certo, o que a Bíblia diz? Lança o teu pão sobre as águas, que em tempo oportuno ele vai tornar para você novamente. Isso mesmo. Provérbio. Eclesiastes. Você precisa começar a falar com Deus coisas que você quer viver. Eu pedi muito a Deus um tempo de sossego, um tempo de paz, um tempo que eu pudesse ter para o Senhor. E a gente está vivendo esse tempo hoje, um tempo de, sabe? Uau! É verdade, é verdade. Por quê, amado? Porque a gente vai balizar, pai, vai chegar o tempo. Vai chegar dias que nós vamos viver isso. Vai chegar dias que nós vamos viver isso. E é isso que acontece, amados. Você começa a declarar coisas e você, por debaixo de uma unção do Espírito, você vai declarando coisas e vai chegar um tempo que você vai começar a dar graças. Pai, obrigado. Oh, Pai, eu posso contemplar. O que acontece, amados, coisas vão começar a acontecer com você. Essa é a importância da oração e da comunhão com Deus. Sabe? Para de querer ser religioso, sabe? Para de querer colocar Deus numa caixinha e dizer que Deus só ouve você quando você faz algo. Não, mas Deus ouve você todos os dias. Salmo 139 diz assim, que antes que a palavra me chegasse à boca, ele já conhecia. Então não limite Deus numa caixinha. Não coloque Deus, sabe? Tá aqui fechado. Não, amados. Deus, ele não tem uma proporção. Você não pode dimensionar Deus. Glória a Deus. Você todo o tempo. Agora, o que é gostoso é quando você reserva o seu momento, que você vai para o seu secreto, isso mesmo, que você vai para o seu quarto, que você vai para o seu banheiro, que você vai para a sua sala, que você se prostra no chão, que você vai para a sua área. É um momento, 20 minutos de descanso do trabalho, é meia hora no trabalho, é 1 hora de almoço. Eu vou almoçar, mas vou tirar o meu momento. Gente, não tem lugar, sabe? O que você precisa é ter o momento. Estar com ele debaixo dessa oração. Olha só, pastor Magno, meu cunhado, ele veio aqui, né? Eu acho que foi no domingo. No domingo ele veio aqui onde nós estamos. E eu estava com ele na praia e ele falou algo. E dentro do que você está falando, olha que coisa poderosa. Ele disse assim, Daniel, eu estou estudando, ele está no 4º ano de Direito. E ele disse assim, eu estou estudando porque eu quero passar no concurso da Polícia Federal. Mas eu já entrei, já fiz a pontuação do concurso da Polícia Civil. E ele dizendo a mim, olha só, o cara não vive na igreja, o cara não está na igreja, mas ele disse que acorda de 6 horas, aí ele estuda de 6 às 8, aí bate o ponto porque ele está trabalhando online. Olha só, ele estuda de 6 às 8, aí bate o ponto porque está online, aí vai trabalhar. Ele tem 2 horas de trabalho, ele tem 2 horas de almoço. Aí de meio-dia ele bate o ponto, aí vai estudar. Até 2 horas, come alguma coisa, aí à noite estudo. Então, assim, a gente diz assim, eu não tenho tempo. Mentira, irmão. Mentira, mano. Amado, eu vi um cara que é ímpar, ele passou num concurso agora e quer passar num concurso para ganhar 25 mil reais. E ele disse, eu vou passar, porque eu estou estudando. Entendeu? Mas a gente não entende. E a gente usa isso como uma barganha. Por exemplo, pastor Magno, a gente hoje está mais orando para resolver os problemas das escolhas erradas que fizemos do que para estar na presença de Deus em oração, porque lá é o nosso lugar. Então hoje a gente está resolvendo os problemas. Ó Deus, eu escolhi a mulher errada, eu escolhi aqui vir morar aqui errado, Senhor, é fulano aqui que eu escolhi para botar dentro da minha casa, né? Senhor, o carro que eu comprei, o emprego que eu escolhi, a porta abriu e aos meus olhos era belo e bonito, mas tornou Sodoma e Gomorra, tá? E a ímpia desgraçada lá tá dando em cima de mim, eu vou cair, eu vou adulterar. Quer dizer, a gente tá orando para resolver mais os problemas das escolhas erradas
né? E me vem agora, pastor Magno, a história de Titanic, que quando o seguro foi ser feito, que um homem, um crente nascido de novo, pegou o seguro, né? E os advogados e os donos do navio foram lá na empresa de seguro e disse, tá aqui, ó. Num dia, aquele homem ia ganhar milhões. Ele pegou a documentação, levou para casa, dobrou o joelho e foi orar. Deus disse a ele, não faça nem assine o contrato. Quando foi no outro dia, na reunião com os advogados e os donos do navio, ele disse, Deus falou comigo que não é para mim assinar o contrato do navio. Aí o dono do navio disse, você é louco? Deus falou com você? Você tá louco? Aí surge aquela frase que todo mundo conhece. Esse aí, nem Deus afunda. Na primeira viagem do navio, o navio afundou, mas Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, já foi no amanhã. Ele sabia o que ia acontecer. Deus está querendo nos poupar, pastor Magno. Aleluia. Pastor Magno, Deus está querendo nos poupar. Deus quer falar de coisas que vai acontecer daqui a alguns dias. E a gente está duvidando, pastor Magno, meu filho. A gente está dizendo, cadê Deus? Cadê Deus da pandemia? Ei, Deus já havia falado sobre peste, sobre guerra, sobre um esfriamento que haveria. Está escrito na palavra. Já foi profetizado, já foi falado. E eu estou vendo, pastor Magno, crentes dizer, onde está Deus? Cadê Deus nisso tudo? Amado, Deus está no amor e na misericórdia. Deus está preservando a vida daquele que vive na presença. A Bíblia diz que 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ah, mas fulano morreu. Amado, problema de fulano com Deus, com quem quer que seja. Eu vou dar conta de mim mesmo. Isso. Então chegou o momento da igreja despertar, pastor Magno, para a oração. Amém. Sabe para quê? Para que nós não venhamos a sofrer danos. Deus quer nos poupar de danos. Deus quer falar o que vai acontecer amanhã. 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 Sabe, irmãos, todo mundo sabe aqui, minha mãe partiu para estar com o Senhor. 15 dias antes da minha mãe, amado, ser hospitalizada 15 dias antes da minha mãe, amado, começar com sintomas, Deus falou comigo, sabe aonde? Na presença. Eu olhei para minha esposa, tá ali ela que está me ouvindo. Pergunte à pastora Helenilde Pontes, que eu falei com ela 15 dias antes. Deus disse assim, estou trazendo de volta. Estou trazendo de volta. Não estava nem doente. Não estava nem doente. 15 dias antes de partir. Mas sabe que Deus foi me consolando, me preparando. Sabe, amado, Deus quer te poupar. Aleluia. Deus quer te poupar e só na presença, só na oração é que vai haver essas revelações, verdade, esses entendimentos. Sabe? Eu não deixei nesse período nenhuma palavra de incredulidade. Nenhuma palavra. Deus falou comigo por 3 vezes. Em Jó 38, pastor Magno. Falou comigo quando eu estava em oração e falou comigo através da boca de outra pessoa. De um grande homem de Deus. Mas eu disse assim, vou continuar crendo. Vou continuar permanecendo falando. Ninguém ouviu. Sabe, eu cheguei para minha esposa e disse a ela, mas eu vou continuar dizendo, eu vou continuar falando vida. Então, só na presença é que essas coisas, amado, sabe qual é a palavra que vem, pastor Magno, ao meu espírito agora? Estou querendo poupar o meu povo, mas o meu povo não quer escutar. Estou com os meus ouvidos abertos e os meus olhos atentos. Sabe, amado, você quer ter respostas?
você vai ter resposta na presença. Deixa eu só dizer um negócio a você. Foi só a introdução, a gente não conseguiu entrar em Atos, viu? Segura que o coco vai ser seco esses dias, tá bem? Eu quero aqui, amado, falta 5 minutos para nossa live encerrar, mas eu quero que o pastor Magno, ele já encerre a live, agora ele vai trazer, né, o encerramento dela, ele vai trazer uma resposta para nós agora, e depois ele vai orar por mim, por você, tá bom? Ele vai orar por todos que estão online agora. Pastor Magno, meu filho, eu passo a palavra para você. Queridos, para você entender que quando nós estamos orando, existem respostas do céu ao nosso coração, existe uma calmaria. Tem uma canção que diz que há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde há paz de quem governa. É no Senhor. Sabe, foi um casal, na primeira tsunami que houve no Haiti, um casal estava casando. Um casal estava casando, mergulhado, estava casando no fundo do mar. E quando eles subiram, né, vieram à margem, viram o Haiti todo destruído, houve uma destruição, nós já conhecemos essa história. E foram entrevistar esse casal que estava lá embaixo com mais algumas pessoas, era um casamento, né, eles gostavam de mergulhar, fazer mergulhos profissionalmente, e casaram lá no fundo do mar. E foi perguntado assim, vocês não sentiram nada? Aqui houve uma destruição. E o marido daquela mulher disse assim, no momento em que estávamos dizendo sim, nós sentimos uma marolazinha passar por nós. Sentimos uma marolinha passar por nós. E o que foi que eu aprendi quando aquele homem disse isso? Que quanto mais profundo você estiver mergulhado, sabe, Salmo 91 diz assim, aquele que habita, morar, fazer morada, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Sabe, amados, eles estavam tão profundos que eles não sentiram nada. Tudo foi devastado. Aquela cidade, ela foi destruída. Mas eles sentiram uma marola. Uau! A palavra correta é uma leve corrente do mar que passou por eles. E, sabe, amados, quanto mais profundo estivermos em Deus, menos nós vamos sentir as situações externas da vida. Amém. Eu convido você, a esses dias que estaremos aqui tratando sobre oração, a mergulhar conosco em um rio profundo, talvez escuro, talvez desconhecido para você. Mas deixa eu dizer, não importa o que vai acontecer lá em cima, quem estiver lá embaixo vai estar guardado e protegido no Senhor. Amados, eu quero... Pastor Magno vai orar por nós agora. Eu quero pedir perdão, querido, porque assim, Pastor Magno e eu estamos de camisa clara, branca. Então não dá para mim ler. Amados, tantos comentários eu estou querendo ler, mas não dá para ler por causa da camisa que é branca e a letra é branca. Então eu quero pedir perdão a vocês. A próxima live, quarta-feira, a gente vai colocar uma camisa escura e a gente vai ler, porque a gente é muito enriquecido, Pastor Magno, com os comentários, tá? Então eu quero pedir perdão nessa nossa primeira live. A gente vai ser prudente, vai colocar uma camisa escura para estar lendo todos os comentários que estão sendo feitos, amém? Eu quero pedir para você, se você não compartilhou, compartilha. Quarta-feira, 9 horas, 21 horas, estarei aqui com o Pastor Magno. O Pastor Magno vai orar e também vai te fazer um convite, porque estamos orando todos os dias às 23 horas, não é isso, Pastor Magno? Isso mesmo, amados. Independente de denominação agora, a gente está abrindo o leque para todos. Isso mesmo, Pastor Magno. O propósito de oração, amados, é orando por vidas, orando para que cura se manifeste. Como a gente começou falando, orou uma vez, começa a dar graças com a gente. Glória a Deus. Graças damos, Pai, por Natal estar sarada, Seramirim, isso mesmo. São Gonçalo, Rio Grande do Norte, o Brasil. Nós precisamos entrar juntos nessa. Então, às 23 horas, não importa o tempo que você vai levar orando.
Amém. Eu entendo que se você vai começar agora a praticar a oração, isso pode ser complicado para você, mas começa com um propósito. Todos os dias, às 11 horas, eu vou estar colocar no meu celular, vou Glória a colocar um Deus. momento de oração. Nós vamos estar concordando com a sua oração. Nós vamos estar ligando no céu e na terra as orações que são feitas. Então, eu convido você, a partir de hoje, às 23 horas, estarmos glória a Deus, clamando, orando e buscando ao Senhor pela presença, pela unção, pela manifestação do poder. Amém? Amém. Vamos orar. Ora por nós, pastor Marcos, em nome de Jesus. Pai, queremos render graças ao Senhor por essa noite extraordinária, por conhecimento chegando ao nosso coração. Obrigado pelo espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento das verdades da palavra. Obrigado porque fomos enriquecidos, Pai, pela tua presença. Obrigado pelo teu espírito que está nos instruindo esses dias. Obrigado, Pai, porque tudo já está consumado. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer esses dias. Obrigado por vidas sendo salvas. Obrigado por conversões acontecendo nessas lives. Obrigado, Pai, por pessoas se retornando ao caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Pai. Obrigado, Pai, porque o Rio Grande do Norte pertence ao Senhor. Não importa o que está acontecendo. Nós abençoamos a nossa governadora. Pedimos ao Senhor que ela tenha sabedoria. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Assim como também os prefeitos, Senhor, de cada município do nosso estado. Pedimos, Senhor, a bênção do Senhor sobre o nosso presidente da República e todos aqueles que estão associados a eles. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos a vida dos irmãos que estiveram nessa live hoje e puderam crescer juntos. Cada casa, cada lar aqui representado, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, algumas pessoas me perguntaram, né, como eles podem estar abençoando, né, o nosso ministério, a nossa vida ministerial, né? Eles estão querendo plantar sementes de honra sobre as nossas vidas. Então, nessas lives, eu vou colocar aqui o Pix, tá? Então, se você quer semear nas nossas vidas, né, no nosso ministério, Ministério do Pastor Magno, no meu ministério, tá? Nas nossas vidas, com essa semente de honra, algumas pessoas perguntaram aqui. E eu estou respondendo isso, tá bom? A gente vai colocar o Pix hoje, existe essa facilidade, a gente vai deixar fixo, e se você quiser plantar essa semente, tá? A gente repassa para o Pastor Magno, repassa tudo bem organizado, direitinho para você, ok? Então, quarta-feira estaremos aqui, 21 horas, amém? A gente vai tirar uma maratona falando sobre oração. Ok? Então vai ser poderoso, o Espírito vai nos levar. Eu quis entrar em Atos, mas, meu irmão, o que o Espírito Santo nos trouxe, veio muita coisa e só vai melhorar, só vai prosperar. Amém? Homem de Deus, até quarta-feira, amo você. Amém. Graça e paz.